principalmente aí na frente, e de repente um cara mais pensante, porque o Luan não te deu essa resposta, o Vital está jogando mais pela beirada, mas eu vejo muito mais performance. Acho que alguns jogadores não performaram e com isso enfraqueceu um elenco de uma forma geral. E para ele usar velocidade, se é essa a intenção dele, aí sim, mesmo sem dinheiro, o Corinthians vai precisar ir ao mercado. A direção do Corinthians pensa mais ou menos como você, Pedrinho. Eles acham que tem jogadores ali de potencial, acham que o Léo Natel, o Bruno Mendes, se trabalhados por um técnico que dê sequência a eles, podem vingar. A ver, saberemos aqui no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, que é a competição que testa elenco. Né? Não testa só o time, é a competição que testa elenco. Até agora, na Sul-Americana, foi um grande fracasso o desempenho desse time. Vamos ver como será. Ô, Rizek, diga, Carlos Eduardo Lino. Você vai fazer aquelas bolinhas assim de quem é rebaixamento, quem é... Eu não. Você vai criar aqueles cercadinhos no programa, não? Eu não, mas você fique à vontade. Se quiser fazer o seu aqui, a porta está aberta. Eu não, eu tô pegando férias hoje, desejando boa sorte a vocês. Não, mas eu afirmo com tranquilidade que esse elenco não briga pelo título do Campeonato Brasileiro. No meu entendimento, é um elenco que a primeira coisa a se pensar para o Corinthians no Campeonato Brasileiro é permanência na Série A, no meu entendimento. E aí, se conseguir... Ele não está no G10. Também, eu acho que não. Tá no G10. Também acho que não. Eu não vejo esse elenco no G10. Eu não vejo agora. Isso é rápido. Tá, a gente também não viu o Fluminense no ano passado, o time conseguiu ir para a Libertadores, né? Por isso que eu acho que a primeira coisa é fazer um campeonato seguro. E aí, se ele tiver segurança, tentar uma vaga na Libertadores, mas título, acho impensável com esse elenco, por exemplo. Acho que nem o corintiano mais fanático vê esse elenco brigando por título, né? Mas vai cobrar isso, né? Não sei. Eu não sei se vai cobrar vaga na Libertadores. Vai cobrar que o time faça uma boa campanha. Agora, assim, é que tem esses mistérios. A gente falava sobre isso em relação ao Fluminense, que o Rizek lembrou agora. Assim, o Mancini podia conseguir fazer e não conseguiu. Podia, ele tirou da zona de rebaixamento e levou para o bloco intermediário e terminou em 12º lugar. O Corinthians precisa ter mais do que isso. O Corinthians não vai entrar no campeonato pensando em eu vou ficar em 12º lugar, que eu mantenho a classificação do ano passado. Ele precisa ser mais do que isso. O Silvinho sabe que se ele terminar em 12º lugar, a chance dele não ser o técnico em janeiro é enorme. Então precisa criar aquele mistério de gestão, de você olhar, entrar no vestiário, criar um compromisso. Você vai ter que extrair mais do que esse elenco aparentemente tem hoje para oferecer. Mas é a missão do Silvinho. É o que ele vai ter que tentar fazer. A gente já viu em outros momentos o Corinthians de 2017, mas antes a gente teve surpresas e depois decepções. O campeonato de 2017, de 2007, quando caiu, começou com o time líder em 3 rodadas. Mas ele tinha o William, né? O William, e vendeu o William, né? Ele foi se enfraquecendo ao longo da competição, né? E começar bem acontece. A gente já viu vários casos. Curitiba, em 2009, começou arrasador, foi rebaixado. Acontece muito de times de times começarem bem os campeonatos e terminarem mal. Vamos ver. Começa nesse fim de semana o Campeonato Brasileiro. E o Silvinho, como jogador, ele defendeu o Corinthians em 167 partidas. Marcou 2 gols. Ele não era um lateral de marcar muitos gols, mas os 2 gols que ele marcou foram golaços, cara. Contra o Cerro Porteño, aliás, um foi golaço, né? Contra a Portuguesa Santista. Teve esse gol contra o Cerro Porteño e é sobra-prima aí contra a Portuguesa Santista na Vila Belmiro, uma vitória de 2-0. Agora, foi um jogador, cara, que chegou muito longe mesmo. A carreira dele na Europa é uma carreira de sucesso, né? Campeão de Liga dos Campeões pelo Barcelona, jogando. E o Kleber era a reserva dele. Para os padrões do futebol brasileiro, a gente olha o Kleber, que é um lateral mais ofensivo, e a gente tende a falar assim, poxa, o Kleber era melhor que o Silvinho. Mas talvez do ponto de vista de um europeu, o Silvinho seja um lateral mais completo. Ele foi um jogador muito interessante, o Silvinho, cara. Tomara, torço pelo sucesso dele, tomara. Tomara que o elenco do Corinthians o ajude. Ô PVC, temos novidades no elenco do Palmeiras, que já é um elenco farto na comparação com o Corinthians, por exemplo. E tem 3 jogadores que estão de volta, ainda que de forma inesperada para o clube. Dudu, Daverson e Borja, PVC.
O Borja ainda não é uma certeza, né? Então, o Palmeiras está tratando assim. O Dudu voltou. O Daverson está inscrito e vai ter que ser avaliado. O Abel Ferreira não gosta da ideia do Daverson, não gosta, mas ele vai ter que avaliar porque o Palmeiras tem contrato com o Daverson. O Borja, o Júnior de Barranquilla, tem até o final de junho para exercer o poder de compra, mas se não, o Abel Ferreira gosta da ideia do retorno dele. Agora, isso gera oportunidade e gera problema. O Palmeiras, no ano passado, diminuiu em torno de 30% a folha de pagamento. E o retorno desses três, os dois já voltaram e o Borja tem a questão do Júnior exercer ou não a compra, mas ou de jogar a Copa América, que ele está convocado, e muito bem, um clube da Europa querer comprar, mas em teoria ele volta porque o Abel gosta da ideia de contar com ele no elenco. Nesse caso, dos 30% que o Palmeiras cortou de folha de pagamento, ele volta a ter que pagar em torno de 20% do corte. Volta a se onerar em 20% desses 30% que cortou. O que já indica um estudo dentro do clube que, se de fato os três participarem do elenco no segundo semestre, o Palmeiras tem que vender jogador. A situação não é confortável financeiramente, já falamos sobre isso, com a premiação do ano passado entrou no fluxo de caixa e o Palmeiras entende que vai ter que vender jogador. Não tem proposta nenhuma por jogador nenhum do elenco nesse momento. Não tem ninguém sendo negociado, mas o Palmeiras pode ter mesmo a necessidade de negociar para voltar para o patamar anterior da folha de pagamento. A vida é injusta, né? Falta para uns, fartura para outros. Olha as opções de ataque do Palmeiras, cara. Palmeiras hoje tem Rony, Luiz Adriano, Wesley, Breno Lopes, autor do título da Libertadores, William Bigode, Gabriel Veron, o Rafael Elias, o Luan Silva e o Gabriel Silva. E tem agora essas três opções, ainda não confirmada do Borja, essas três opções para se juntar a eles. É meio que um overbooking aí de atacante, hein, Pedrinho? Eu estava até pensando aqui, será que é necessário, né, a contratação? Apesar que o Abel deu uma entrevista, que ele queria um jogador mais preso, como opção, né? Não que seria titular, mas como opção, um jogador que ficasse mais preso na última linha adversária para segurar, que tivesse mais aquela presença diária. Ele usa muito o Luiz Adriano, ainda mais agora quando ele baixa a marcação. O Luiz Adriano ainda volta mais do que o Rony. Ele deixa o Rony na linha do meio de campo, porque o Luiz Adriano é inteligentíssimo para flutuar e acionar o Rony na hora dos contra-ataques, mas ele vê uma opção, né, uma alternativa, esse jogador mais preso na área. O retorno do Dudu eu acho importantíssimo, eu vi muitos debates sobre isso, sobre a questão do Dudu, se ele seria titular ou não. O Dudu joga muito, e eu acho que sobraria para um dos três zagueiros, se obviamente o Abel continuar jogando com os três zagueiros. A chegada do Dudu, para mim, seria a saída de um dos três zagueiros, e isso não quer dizer que ele não faria mais saída de três. Ele pode fazer a saída de três puxando um volante, mas eu vejo o Dudu titular dessa equipe. Não no lugar do Rony, não no lugar do Rafael Veiga, e tampouco no lugar do Luiz Adriano. Eu vejo o Dudu se encaixando numa linha de meio de campo ao lado do Veiga, fazendo uma função um pouco mais atrás e saindo um dos zagueiros.